Pronto, pronto. Agora sim. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora, vamos nessa. Agora vai embora. Vamos projetar aqui. Aê! Planos de benefícios sociais. Bom, vamos começar, então, pelo início. Quando começou, depois da Revolução Industrial, que se começa as pessoas a trabalharem para as empresas, e as empresas terem alimento para dar, porque na época rural você dava alimento, né? O cara ia lá trabalhar, você pagava com comida. Agora não tem mais. E eles recebiam algo monetário. O que, que eles começaram? Começaram a pagar salários. Então, o salário ele vem desde a Revolução Industrial, com trabalhadores deixando o meio rural, onde trabalhavam para subsistência e para comida mesmo, e vão para a cidade. As empresas não recebiam em comida, recebiam em dinheiro, então, com isso, o que, que elas faziam? Elas davam dinheiro para as pessoas, tá? E esse dinheiro recebeu o nome de salário. Ao longo do tempo, esse salário mudou muito, esse salário tem várias caras, tem várias faces. No Brasil, na CLT, colocaram a tal da ideia do salário mínimo, né, no Brasil. O que seria o salário mínimo? Seria um determinado salário suficiente para uma pessoa, para uma família, né, uma pessoa sustentar uma família de 4 pessoas, ele, esposa, mais 2 filhos, em tudo, em educação, em saúde, em transporte, em lazer, então a ideia em alimentação, então a ideia do salário mínimo seria isso, tá? A gente sabe hoje que não dá, né? Não tem como, né, pagar por causa de outras vertentes que nós vamos discutir na aula de segunda-feira, que segunda-feira nós vamos começar a falar sobre tributário e vocês vão entender o que aconteceu e por que nós chegamos nesse ponto, né? A aula introdutória de tributário, ele dá um panorama geral do porquê a gente chegou, onde chegou nos serviços prestados pelo governo brasileiro, tá? Então, foi passando, o salário foi se modificando. Uma das modificações que o salário teve foi que, atrelado o salário, atrelado ao pagamento de salário, à folha salarial de uma empresa, o governo, e isso serve para todos os países, isso nós não estamos falando, é uma exclusividade brasileira, falando, não, isso é o Brasil, não, isso são todos os países. O que eles fizeram? Ô, Marie, obrigado, hein? Voltar. O que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, vamos atrelar a folha salarial, nós vamos atrelar o pagamento de tributos. Então, dentro da folha salarial hoje, você tem no Brasil diversos tributos. Por que a gente fala muito em subemprego, em salários, em empresas que não contratam? Por que a terceirização no Brasil é importante? Porque hoje, no Brasil, não é que a terceirização é importante, vamos falar assim, por que ela é tão usada? Porque hoje, no Brasil, a folha salarial para o empregado representa para a empresa 2 folhas salariais. Existem categorias que a empresa paga uma folha só de tributos. Ô, Marie, não, por favor, por favor. Aí também não. A empresa paga só de tributos, ela paga uma folha salarial. Então, vocês imaginam o peso que é para a empresa pagar esses tributos. Marie, por favor, quer sentar aqui? Fica aqui, mas no teclado não. Tá? Então, dá para a gente sentir o peso que é esse tributo para a empresa. Com isso, os salários foram diminuindo. Por quê? Hoje, vou falar nós, servidores do governo federal. Nós, servidores do governo federal, pagamos em torno de 14% a 15% do nosso salário vai para o INSS, para nosso plano de aposentadoria,
E, no caso de professores, 27,5% desconta de imposto de renda. No fundo, esse desconto dá 33%, porque tem um tira daqui, coloca dali, ajeita dali, dá 33%. Quando a gente chegar em imposto de renda, e eu acho que vai dar tempo de chegar, eu explico melhor para vocês. Mas hoje, 35% do nosso salário, o governo pega de volta. Então, hoje, um professor que ganha em carteira 10 mil reais, que você vai lá no portal da transparência, www.transparência.gov.br, você vai lá e vê, ó, o professor ganha 10 mil. Ele não ganha 10 mil. 10 mil é o salário nominal dele. Lembra do salário nominal? 10 mil é o salário nominal dele. O salário real desse professor é os 10 mil menos o 35%. Então, apesar de aparecer escrito que o meu salário é 10 mil reais, no fundo, no fundo, no fundo, pinga na minha conta 6.500 reais. Por quê? Porque 3.500 o governo já fica para ele. Tá? Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter do salário para tentar entender onde entra o benefício. Pois bem, quanto maior o salário que a gente ganha, maior o desconto do governo. Eu estou falando um desconto de 3.500 para quem ganha 10 mil. Um professor no topo, no topo, no topo da carreira, lá no final, um velhão de casa que ganha 20 mil, desconta 7 mil reais. Então, o governo, antes de vir, já tira 7 mil. No nome, você ganha 20 mil, mas na sua conta pinga só 13 mil. Com isso, o que os trabalhadores começaram a ver? Pô, caramba, carambola. Então, quer dizer que se eu cada vez, deixa eu voltar minha cara aqui para vocês verem. Então, quer dizer que se eu cada vez mais ganhar mais, que se eu ganhar bastante, que se eu ganhar muito, isso significa que eu estou cada vez mais ganhando menos, na verdade? Em partes, sim. Em partes, sim. Eu posso estar faturando mais, meu salário nominal ser maior, mas o que está acontecendo comigo? Eu estou, no fundo, descontando muito para o governo, na mesma proporção do meu aumento de ganho. Tá? Apesar do ganho real ser mais ou menos igual, o que acontece muitas vezes é isso. O que acontece é que o salário que eu vou ganhar, o salário que eu vou arrecadar é bem menor do que o que está ali, o que todo mundo vê. Tá bom? Então, esse é a questão do salário, do tributo no salário, e agora nós vamos entender o que é o benefício. O que o trabalhador começou a perceber? Opa, peraí. Tem uma forma de eu ganhar um pouco a mais, de eu subir minha quantidade de ganho, sem isso ser tirado de mim. Como? Se eu ganhar algo que não seja salário. O que é o salário, no fundo? É toda a remuneração em dinheiro que eu recebo. Todo dinheiro que eu recebo é salário. Aliás, todo não, desculpa, quase todo o dinheiro que eu recebo é salário. Então, eu vou começar a pegar e vou me apegar a algo que eu ou não receba em dinheiro, ou que esse recebimento não seja computado como salário. A isso dá-se o nome de benefícios. Então, hoje, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros recebem o salário normal, e junto com ele recebe o benefício. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Agora sim, eu vou apresentar, porque agora nós vamos levar adiante. Vamos embora, tá aqui. Aguenta só um minutinho que a Maria agora quer sair. Ela entra pela janela, mas ela não sai pela janela. Tem que sair pela porta, né, Gustavo? Pronto, voltei. Então, vamos lá. Vamos entender, então, o que é o benefício. Benefício é tudo aquilo que é parte da remuneração. Lembra, salário é uma parte da remuneração. A remuneração é salário mais benefícios.
Então, é uma parte da remuneração, e essa parte da remuneração, ela vem, e muitos dos funcionários gostam disso e buscam isso, porque essa parte da remuneração não entra no cálculo de tributação. Tá? Então, vamos lá. Duas perspectivas diferentes para esse benefício. Vamos lá, então. Eu tenho o lado do empregador e o lado do empregado. Para o empregador, os benefícios são analisados pelo ponto de vista da relação, aqui que eu falei para vocês, com os custos da remuneração total. É muito legal isso para a empresa, por quê? Porque quando ela dá benefício para o cidadão, ela não precisa aumentar salário e, com isso, ela não aumenta os encargos dela. Ela não vê os seus encargos sendo crescidos. Ela simplesmente aumenta a remuneração, paga mais o seu funcionário, dá alguma coisa mais para ele, mas para ela isso não pesa. Para ela entra só o cálculo bruto do que gasta com o funcionário. Então, com isso, reduz o custo. Já já eu jogo um quadro e faço uma continha para vocês. Também tem a ver com os custos proporcionais dos benefícios, que muitas vezes para ela não são tão altos. Para a oferta de mercado, tá? Ele analisa também a oferta de mercado, isso é, o que o mercado está ofertando para esses trabalhadores de benefício? E o papel em atrair, reter e motivar pessoas, principalmente as talentosas. Muitas vezes, as pessoas não vão atrás de salário, vão atrás de benefício. E para o empregado? O benefício são analisados em termos, primeiro, de equidade. Equidade, para quem não sabe, é o tipo de distribuição mais justa. Eu vou até abrir aqui, depois eu volto. Vamos fechar. Depois eu volto. Eu vou abrir um quadro branco para a gente brincar. Vamos lá. Vou apresentar. Cadê meu quadro branco? Uma janela. Cadê meu quadro branco? Gente, aqui não. Professor, Que saco. Oi. igual você falou assim, você deu o exemplo lá do professor que ganha 20 mil, aí o governo pega 7 mil dele. Aí esse benefício ele pode dar os 7 mil do professor? Vou colocar aqui agora. Eu estou em outro computador, nesse aqui não abriu um quadro branco para mim. Então eu vou. Professor, Oi. Então, vou fazer o tipo, seguinte. eu tenho uma pergunta. Você estava falando, no caso de um professor, por exemplo, se ele ganha 10 mil, 27 e pouquinho e vai para o governo, arredondando aí com não sei o quê, dá 33%. Isso no caso do salário fixo do professor. Mas e se eu sou uma vendedora, por exemplo, que eu ganho um salário fixo, mas é comissão, não é que fala? Tipo, quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Desconta Isso. da comissão também? Ou é só do salário fixo? A comissão também. A comissão também. Para o governo, a comissão é um salário que ele está te pagando a mais. Para o governo, comissão é salário, independente de qualquer coisa, tá? Existe, dentro do salário, existem as parcelas remuneratórias, as parcelas indenizatórias, digamos assim, para não ficar muito complicado, que isso aí vocês não precisam. O que é parcela remuneratória? Parcela entra na remuneração. E a comissão entra também. O governo acha que comissão para ele e quem ganha comissão altíssima paga tributo sobre essa comissão. Eu vou mostrar agora, vocês vão entender. Eu montei um slide em branco aqui, aí vocês vão entender. Vamos lá. Vamos brincar aqui. Deixa eu ver aqui. Papá, caneta. Vamos ver se eu consigo. Vamos imaginar uma pessoa que ganha 10 mil, como eu falei, 10 mil. Tá lento porque eu estou escrevendo com o mouse. E o governo tira 35%.
no fundo, ele ganha 6.500. Pronto. O que a empresa pode fazer? Ó, eu também te pago 10.000. Tá? Também. Vou te pagar 10.000. Você vai continuar recebendo líquido em dinheiro 6.500. Mas eu te dou plano de saúde. Ó, tá dando plano de saúde? É. Qual que é a conta que o cara faz? Bom, hoje eu recebo 6.500. Pago R$ 1.000 de plano de saúde, me sobra 5.500. O plano de saúde, ele não entra no desconto. Qual que é a minha conta final? Se eu vou ganhar isso aqui, eu vou ganhar os 6.500, mas não vou perder os meus R$ 1.000. Então, no fundo, o meu salário, que é 5.500, porque eu já tenho uma parcela de 1.000 comprometida com o plano de saúde, passa a ser 6.500. Entenderam qual que é a visão do empregado? A visão do empregado é exatamente essa. Se eu ganhar o plano de saúde, eu vou deixar de gastar. Isso significa que meu salário vai aumentar. Vamos ver o lado da empresa agora. Borracha. Pagar aqui. Vamos ver o lado da empresa. Tchau, amor. Boa massagem. Vamos lá ver o lado da empresa agora. Pronto. Caneta. Eu vou colocar aqui uma coisa bem real. Quem tiver pai, mãe, empreendedor, pode confirmar isso para mim, para vocês verem que eu não minto sozinho. Ele paga mais 100% da folha. Então, num salário de 10.000, a empresa paga 20.000. Ao invés dela dar o plano de saúde, eu estou colocando agora que ela não vai dar o plano de saúde. Esquece o plano de saúde, ela não vai dar. Ela chamou o cara para trabalhar e falou, ó, eu te pago R$ 1.000 a mais do que você ganha no outro. Para pagar R$ 1.000 a mais do que ganha no outro, ela teria que aumentar isso aqui, correto? Vamos colocar aí que ela teria que passar para 14.000, por exemplo. Eu te pago, ao invés de 10, eu vou te pagar 14.000. O que ia acontecer com isso aqui? De 20.000, que é o que ela ia pagar junto com todos os encargos, ela passaria a pagar 28.000. Por quê? Porque, além do salário, ela paga mais 1.000 de encargos. E para o empregado, 0 a 0. Ele está ganhando os 1.000 a mais, ele vai lá e paga o plano de saúde dele. Beleza. Pois bem, a empresa não, ela é mais inteligente. O que ela faz? Esquece isso. Eu não vou dar aumento de salário. Eu vou pagar os mesmos 10.000. E vou acrescer R$ 1.000 do seu plano de saúde. Com isso, o gasto dela de 20.000 passa a 21.000. 7.000 a menos que se ela der o aumento que vai dar o plano de saúde para o empregado. Então, vocês estão entendendo por que a empresa faz isso? Deu para entender o porquê que ela faz isso? Porque para ela também o custo é mais baixo. No caso da comissão. A comissão, ela entra aqui. Por quê? Porque a justiça, o governo brasileiro entende que eu posso pagar 10.000 ou eu posso falar para o cara, ó, você vai receber 1.000 e se você bater a meta, você vai receber mais 9.000. Aí eu vou te pagar 10.000.
que o governo entende? Não, peraí. Ao invés de você falar que você paga 10 mil, você está falando que você paga 1.009 de comissão, para mim tudo é salário. E é sobre isso que você recolhe, é sobre isso que você paga, sobre o todo. Nós, no IF, nós recebemos salário e recebemos gratificação por titulação. Tá? Nós, no IF, recebemos salário e recebemos gratificação por titulação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu mostro para vocês agora na câmera. Não, novembro tem o 13º, aí dá a diferença. Aqui. Gráficos, isso. Para vocês terem uma ideia, olha aqui do meu salário. Vocês estão vendo aí? Deixa eu sair da tela. Deixa eu descompartilhar para aumentar. Interrompe. Vamos lá. Se fosse o Zoom, eu cairia direto aqui. Aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Não é esse aqui não. É esse aqui. Ó. Saco. Aqui, ó. Isso aqui é da minha remuneração. O verdinho é o meu bruto, é o meu líquido, e o vermelhinho são os descontos. Tudo é bruto. O verdinho é o líquido e o vermelhinho é os descontos. Tá aqui, ó. Tá ao contrário aí para vocês, né? Mas aí, ó. Eu recebo 48% do que eu ganho. É isso que eu recebo do que eu ganho, 48%. Tá aqui, ó, meu contra-cheque. Aí, ó. Vocês verem, tá aqui, ó, meus vencimentos, os descontos e o líquido. Então, é isso. Você entendeu? Por isso que é mais interessante da benefício. Porque o desconto é muito grande. Então, para mim, por exemplo, eu pago R$700 de plano de saúde, de Unimed. Se a escola chegasse para mim e falasse, ó, esse ano nós não vamos te dar aumento, né? Você não vai ter aumento nenhum, mas nós vamos te dar o plano de saúde. Nós vamos dar para você o plano de saúde. Para mim seria muito interessante, seria muito legal. Por quê? Porque eu não receberia aumento, não aumentaria o desconto, né? Ao invés de receber R$700 de aumento, eu vou receber só metade, eu vou receber 350 só de aumento. Não, eu não recebo nada, a escola paga a minha Unimed, com isso, eu recebendo dinheiro da minha Unimed, eu recebo mais do que se a escola me der isso de aumento. Ô, professor. Oi, fala. E além de que, normalmente as empresas ela vai pagar menos que R$700 do plano de saúde, porque os planos de saúde, quanto mais pessoas participam, acaba ficando menor a parcela, também é mais interessante para a empresa. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Quanto maior a participação, menor o pagamento dela. Então, ela está te dando um benefício bem maior, para mim o benefício é enorme, e o custo dela é mais baixo. E ela tem um custo mais baixo. Por isso que o benefício se tornou tão importante hoje. Por isso que tanto se fala do benefício nos dias de hoje. Por quê? Porque é legal. É legal para os dois lados. É legal para a empresa e é legal para o funcionário. Né? Nenhum dos dois sai perdendo quando você coloca benefício. Vamos continuar aqui, então. Já tinha falado das perspectivas. As origens. Vamos para as origens. Cadê? Vem para cá, meu marca-texto. Obrigado. Ó. Primeiro, atitudes e expectativas das pessoas. Escola particular. Sabe qual que é o maior benefício que uma escola particular dá para reter o seu professor no quadro? Bolsa integral para o filho. Imagina uma escola que cobre aí, não vou falar uma Maple que paga 3 pau de mensalidade, né? Uma escola aí que paga R$1.000 de mensalidade, por exemplo, 1.200, 1.300 de mensalidade para o ensino médio. Um professor que trabalha nessa escola e que tem um filho em idade de ensino médio, ele vai entrar nessa escola e não vai pagar, o filho não vai pagar. O que significa? Eu estou deixando de gastar. Ah, mas eu não gastava, meu filho estuda na pública. Você está dando uma educação melhor, uma educação privada, sem gastar. Isso faz com que aumente a expectativa. Quantas pessoas não querem entrar em determinado colégio, porque, nossa senhora, olha, se eu entrar lá, meu filho vai estudar lá.
Tem empresas que o ticket alimentação é tão bom, mas tão bom, o vale alimentação, ticket, né? Alimentação ou vale alimentação, é tão bom que as pessoas querem trabalhar lá. Por quê? Porque o vale alimentação de lá é imenso. Ele está preocupado com o salário. Está preocupado com a expectativa de você ganhar o benefício que ela dá. O segundo é a exigência dos sindicatos. Os sindicatos começaram a pressionar as empresas para cada vez mais melhorar os benefícios aos cidadãos. Por quê? Porque o sindicato entende que é legal o benefício. O sindicato entende que uma empresa remunerar por benefício, para o empregado é muito bom. Então, vamos incentivar. Terceiro, a legislação trabalhista, que eu falei para vocês. É tanto tributo, tanto tributo, tanto tributo, que o custo do benefício para a empresa é menor que o custo do salário. Então, dá-lhe benefício. Vamos aumentar o benefício, tá? Quarto, competição entre as organizações. E, principalmente, a disputa por talentos. Vou dar um lance para vocês terem uma ideia até que ponto os benefícios chegam e até que ponto os benefícios vão. Vocês vão entender. Hoje, no Google, LinkedIn, Yahoo, é você quem escolhe o horário que você vai trabalhar. É simples assim, é você que escolhe. Nessas nossas empresas, não. A W Brasil, uma agência de publicidade no Brasil, também. É você que escolhe o horário que você vai trabalhar. Pode parecer estranho, não parece? É, mas vou falar como professor de marketing, como profissional de marketing. Não é sempre que você está aqui e que a ideia vem. Não é sempre que você está aqui e você está na melhor produtividade sua. Um dos grandes problemas da nossa escola, e eu não falo do IFTM, eu falo da escola tradicional no Brasil, é: vocês não podem fazer o horário de vocês. O horário vem. Eu não estou preocupado, por exemplo, se o Matheus, se o Vitor, se a Daniele gostam de exatas de dia. Se a Raíssa gosta de exatas na parte da tarde, eu não estou interessado nisso. Eu chucho no horário e você recebe o horário é seu. As empresas têm a mesma coisa. Ninguém sabe, ninguém pergunta qual é o horário que você está mais produtivo. Porque se soubesse o horário que você é mais produtivo, eles te ajudariam a trabalhar e a desenvolver algumas funções no horário que você é mais produtivo. E com isso aumentaria a produtividade. O que essas empresas que eu falei entenderam? Que é exatamente isso. Desculpa. Que você vai produzir melhor no horário em que você estiver mais produtivo. Então, vamos pegar ali Google. Eu preciso de uma solução para o Gmail. O Gmail está com problema, eu preciso de uma solução para o Gmail. Vocês vão para a casa dos 6 e a hora que aparecer a solução, vocês vêm. Ou 2 horas da manhã pintou, você vem. W Brasil, ó, nós precisamos fazer a campanha para água, São Lourenço. Vamos fazer uma campanha para eles. Alguém tem alguma ideia agora? Ah, tá difícil. Não, então tá bom. A hora que você tiver a ideia, vocês fazem. Beleza? Beleza. Fechado. Você tá em casa tomando banho, meia-noite, para ir dormir, pinta a ideia. Pronto. Você pode ir para a empresa ou entrar no programa da empresa e fazer seu trabalho. Por quê? Porque a ideia pintou aquela hora. Vou dar um exemplo meu, e eu gosto de dar muito o meu exemplo, porque dá para a gente entender como que isso funciona. Para ministrar aula, é melhor à tarde. Por quê? Porque à tarde eu tenho menos concentração para as outras coisas, e com isso,
por estar menos concentrado para tarefas que me exigem concentração, eu estou mais solto, eu estou mais livre, eu consigo viajar mais, digamos assim. Que hora que eu, por exemplo, escrevo trabalho científico, que minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado foi escrita que hora? À noite. Quantas vezes eu ficava o dia inteiro na frente do computador assim? Cato uma coisa para ler, nada. Chega, parava lá pelas 8 da noite, desligava o computador, ia comer, comia alguma coisa, ia dormir, tomava banho, a hora que eu deitava na cama, pum, vinha o negócio, vinha a ideia. Aí eu vinha e até 3, 4 horas da manhã. Isso vem desde a época minha de estudo para o vestibular, que eu estudava mais tarde, que eu estudava à noite. A minha história eu conto para quem fazia parte lá do grupo. Aí eu conto minha história, vocês vão entender o porquê isso. Então, eu me entendendo, eu sei qual horário eu produzo melhor. E a empresa também entende isso. E isso é um exemplo de benefício que você usa para competir, para disputar talento. O que o governo federal tem hoje de benefício para reter as pessoas? Não é o salário, é a estabilidade. Por quê? Porque se eu sair com a titulação que eu tenho e for dar aula na Uniub, por exemplo, eu vou ganhar mais do que no IF. Dando a mesma quantidade de aula, eu vou ganhar mais lá do que no IF. Porque, doutor, a aula é alta, eles têm interesse, existe aquela coisa do reconhecimento de curso, da manutenção da qualidade do curso, é mais interessante. Mas por que nós, professores do IF, não saímos do IF e não vamos para a Uniub? Mesmo ganhando um pouco menos. Porque a gente entende que na Uniub, se ela fizer isso aqui, ela te rapa, te manda embora e acabou. Nós, ainda bem, não. É muito legal falar em cortar a estabilidade do servidor público, porque a gente sabe que tem servidores e servidores. Tem gente que serve ao público e tem gente que se serve do órgão público. Tem, ponto final. Só que você não pode tomar a parte pelo todo. A partir do momento em que cair a estabilidade do serviço público, você pode mandar o cara embora. Só que vai tirar o principal atrativo de quem vai para o serviço público, que é o fato de sai governo, sai um, entra outro. Eu estou aqui, eu estou legal. E ponto final. Isso é um benefício. Como é um benefício, o tique alimentação que eu falei para vocês, nossa, o tique alimentação dá enorme. Como é um benefício a bolsa de estudo para o filho estudar na escola, que o professor trabalha. Pô, cara, que legal, olha, é um dinheirão que eu estou ganhando. Isso faz com que a disputa de talentos e a competição entre as organizações seja muito saudável, sem mexer com dinheiro, sem aumentar o custo da empresa. E outra, também é um meio lícito das organizações fazerem deduções das obrigações tributárias. Nós não vamos chegar a esse nível lá em tributário, nós não vamos chegar no nível de impostos sobre o trabalho, nós não vamos chegar nisso, né? Às vezes, imposto em espécie, eu vou explicar um pouco para vocês o que é cada um dos impostos em si. Mas tem tributos que a empresa pode tirar se ela der benefício. Por exemplo, se ela der cesta básica, ela pode abater um percentual disso aí. Se ela pagar a escola para o funcionário, para o filho do funcionário, ela pode abater no imposto de renda dela. Então, para ela, também é legal o benefício. Por isso que algumas empresas oferecem graduação, oferecem pós-graduação para os seus funcionários. Porque é legal, o rendimento para o funcionário é legal e a empresa usa aquilo para pagar menos tributo. Usa aquilo para pagar, no nosso caso, por exemplo, da educação, menos imposto de renda.
Então, foi tudo isso aqui que deu origem do benefício. Isso aqui é só a título de curiosidade para vocês. Os serviços e benefícios oferecidos pelas organizações demonstram o grau de responsabilidade social dela. Isso é, a maneira pela qual procuram compensar o esforço das pessoas. Com o quê? Com uma série de atividades de apoio e suporte, que garantem a qualidade de vida. Quando eu falo para vocês que uma AW Brasil entende que o publicitário que trabalha nela, que o profissional de marketing que trabalha nela, pode não ter a melhor ideia naquela hora, e eu não vou prender ele e falar, você tem que produzir aqui e agora, nesse momento, gente, ela está dando um apoio, um suporte enorme para ela. Por quê? Porque o cara está se sentindo, pô, legal, a empresa pensou em mim, na minha particularidade. Vamos pensar como seria bom se eu chegasse para vocês e falasse, gente, eu sou o coordenador de vocês, vocês estão indo para o segundo ano, então, ó, o leque de disciplinas e de horários que nós temos é esse. Vocês têm que fazer, no mínimo, o currículo mínimo, vocês têm um currículo mínimo, óbvio que tem que ter, mas é vocês quem vão escolher o professor e o horário que vocês vão cursar cada matéria. Está liberado. Vocês já pensaram como seria diferente o rendimento de vocês? Por isso que eu abri falando, eu, por exemplo, não gostaria de pegar exatas à tarde, porque, pelo amor de Deus, exatas à tarde, eu estou num sono do caramba, é horroroso. Mas também não queria pegar nos primeiros horários da manhã. Por quê? Porque o cérebro ainda não entrou. Estou fazendo download da alma ainda, né? Ainda não fiz o download completo da alma. Então, eu gostaria de pegar exatas das 10h30 em diante, ou das 9 horas da manhã em diante. Eu tenho como fazer isso. Eu tenho essa liberdade. Então, você se sente mais apoiado, você se sente mais livre, e com isso, a produtividade aumenta. A produtividade explode. Vocês não fazem ideia do tamanho que a produtividade explode. Fizeram uma pesquisa na Microsoft. A Microsoft antes da flexibilização e depois da flexibilização do horário de trabalho. Hoje, a Microsoft é 3 vezes mais produtiva do que quando o cara tinha que entrar lá às 8 e sair às 6 da tarde. Por quê? Porque ela consegue produzir mais, ela consegue produzir melhor, ela consegue trabalhar melhor, porque o cara vai trabalhar a hora que ele está melhor para trabalhar. É a hora que ele está mais criativo, a hora que a grande ideia pinta. E é nisso que elas contam. Elas contam com grandes ideias. Nesse sentido, as organizações ultrapassam o velho enfoque da responsabilidade legal. Vocês sabem por que vocês têm esse horário? E vocês sabem por que a gente tem que cumprir esse horário? Porque nós somos obrigados. Simples assim. Então, a responsabilidade legal, nós somos obrigados, é a lei. Para ampliar seu escopo, no sentido de prestar um valioso serviço à sociedade. Está aqui. Professor, Fala. existe algum limite dos benefícios? Tipo, uma empresa não pode oferecer alguma coisa com benefício? Legalmente, não. Legalmente, não. Ela pode oferecer o que ela quiser de benefício. Se ela quiser pagar salário mínimo para o cidadão e oferecer o resto em benefício, pode. Pode sim. E já eu vou apresentar o leque, vocês vão ver que é bastante coisa que conta como benefício, tá? Então, não tem limite, não. Legalmente falando, tá? Agora, vamos pensar assim, moralmente falando, professor, tem? Tem algumas coisas que não seria legal se dar como benefício. Por exemplo, eu pagar salário mínimo para o cara e dar uma cesta básica. O cara ganha 3 mil, eu falo, não, a partir de agora nós vamos pagar só 1.000 e nós vamos complementar plano de saúde, escola e cesta básica. Pô, a cesta básica ela vem fechadinha, às vezes não tem o que a pessoa consome.
o que ela consumiria ganhando 2.000 a mais. Então, às vezes, você tem esse tipo de limite. Esse é um exemplo de um tipo de limitação. Mas legalmente, não tem, não. Legalmente é liberado. Certinho? Vamos lá, então. Olha aqui, gente. Esse aqui são todos os tipos de benefícios sociais. Nós temos os assistenciais, nós temos os recreativos e nós temos os supletivos. Então, vamos lá. Assistencial. Plano de saúde, plano odontológico. Tem empresa que dá assistência financeira, banca, empréstimo, reembolso de medicamentos. Vocês sabiam que tem empresa que faz isso? Se você gasta com algum medicamento, elas reembolsam, elas te dão dinheiro. Assistência educacional, assistência jurídica, tem empresa que oferece para o profissional assistência jurídica. Serviço social e aconselhamento. Então, às vezes, você precisa de algo relacionado a seu psique, algo relacionado à sua inteligência emocional, a empresa oferece. Tem empresa que possui cooperativas de consumo. O que, que é isso? Elas organizaram e fazem compras coletivas, tá? Dos funcionários, junto com os funcionários, para que se pague mais barato. Tem empresa que tem seguro de vida em grupo. Tá? Então, você nem paga. Seguro de vida já vem lá. Tem empresa que paga um suplemento de aposentadoria. Isso aqui caramba, previdência privada. Você paga um X para o INSS, você paga um Y para a previdência privada e a empresa vem com o mesmo tanto. Que empresa que eu sei que faz isso aqui perto? Souza Cruz. Souza Cruz, ela paga 100% do que você paga para a empresa privada, para a aposentadoria privada. Se você contribui com R$ 500 por mês, ela contribui com mais 500. Então, você acaba ganhando lá no final o dobro do que você ganharia pelo que você está colocando. Remuneração por tempo não trabalhado. Tem empresa que remunera você para você ficar em casa. Entendeu? Remunera você. Por quê? Porque ela entende que às vezes você, em casa, está trabalhando. Pega nós hoje. Se eu for pensar bem, hoje, nessa situação que nós estamos, eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalharia. Por quê? Na hora que eu saí da escola, acaba o meu horário de trabalho. Eu não atenderia telefone, não mexeria com WhatsApp, não olharia e-mail, meu horário de trabalho acabaria ali. Tá? Então, eu, entre aspas, teria dedicação ao trabalho só nos horários de dedicação ao trabalho. Agora, não. Agora, às vezes, eu dou uma lida à noite, eu preparo aula à noite, às vezes eu coloco alguma coisa da coordenação à noite. E isso eu não estou sendo remunerado. Por esse tipo de serviço, eu não estou sendo remunerado. Tem empresa que remunera. Benefícios recreativos. Clube. Vou nem colocar Grêmio. Grêmio é uma coisa tão antiga, mas clube. Tem empresa que tem clube. Tem empresa que banca clube. Tem empresa que monta associação dos funcionários para ter clube. Colônia de férias. Gente, tem coisa mais legal de empresa que dá benefício. Você bateu suas metas? Bateu. Então, você vai escolher um pacote de férias para você e para sua família. Ou então, quem bater meta, nós vamos pagar um pacote para Cancún. Os caras se matam para bater meta. Para quê? Para ter a colônia de férias. Lazer recreativo, esportivo e cultural. Promoções e excursões programadas. Tem empresa que tem musiquinha ambiente. Você vai trabalhar uma musiquinha. Vocês já viram? Vocês devem ter visto. Tem escola que o sinal, entre uma aula e outra, não é o... Não é isso. É uma música. Professor, que diferença isso faz? Faz. Para quem ouve. Para quem ouve. A gente dorme sonhando com aquela
daquele sinal que berra. Música não. Música é mais tranquilo. E outra, tá tocando uma música que muitas vezes você gosta. Tem empresa que bota música ambiente. Ah, loja de shopping, vai loja de shopping. Tem muitas, muitas, que fica tocando uma musiquinha lá, legal, você fica ouvindo, é uma descontração. Você descontrai, você não fica naquela expectativa, nada, você está curtindo alguma coisa. E os benefícios supletivos? Restaurante no local de trabalho, transporte de pessoal, estacionamento privativo, cafezinho, cafeteria, lanchonete na empresa. Tem empresa que tem. Tem empresa que tem tudo isso aí. Com isso, o que que ela faz? Ela está dando um benefício. Vocês estão vendo que não é só questão pessoal, dinheiro, não é só isso, não. Benefício é tudo aquilo que você ganha e que te dá um up, que te leva a um patamar maior no seu sentimento. E você se sente bem trabalhando lá. Tudo isso são os tipos de benefício. Professor, Outra, oi, qual que seria ali a principal diferença entre uma empresa que não dá ali um horário fixo para o trabalhador e uma que paga remuneração por tempo não trabalhado? vamos lá. Aqui não dá o horário fixo para o trabalhador, ela não está preocupada com o trabalhador estar lá dentro. Ela está preocupada com produtividade. Então, ela te paga o salário normal, como se você tivesse indo todos os dias lá trabalhar, mas ela entende que tem dia que você não vai. Ela entende que às vezes você pode passar 3 dias sem aparecer lá, mas o dia que você aparecer, você vai aparecer com uma grande ideia. E essa ideia é legal. Ou então ela sabe que você está conectando o portal da empresa, que você está vendo lá, que você está participando de algumas coisas, você só não está dentro da empresa. A que paga o tempo não trabalhado, ela entende que você, além de trabalhar na empresa, ela entende que você também trabalha fora da empresa. Então, você vai lá, cumpre sua jornada das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, mas ela entende que você chega em casa e trabalha. Não vai, tá, eu tirei. Se tivesse lá, eu ia mostrar para vocês. Nós no IF não recebemos. Nós no IF só recebemos salário base, retribuição por titulação. Nas escolas particulares, não. É salário base e tem uma coisa que chama DSR, descanso semanal remunerado. O que a escola entende? Que você vai para casa, você tem o descanso, só que a gente sabe que você trabalha em casa também. Então, a gente te dá uma certa remuneração e a gente entende que você trabalha em casa. Professor, e o professor que não faz nada em casa? E o professor que não está nem aí? Ele vai receber, só que ele vai ter que fazer todo o trabalho lá na escola, às vezes não dá tempo, tem aquelas coisas tudo. Mas entende-se que o cara trabalha em casa. Então, essa é a diferença. Enquanto a primeira, ela não te bota horário para trabalhar, você trabalha no horário que você quiser, desde que você apresente produtividade, tá? Então, ela está pagando o salário normal, como se estivesse lá dentro. A outra não, a outra paga seu salário como se estivesse lá dentro e você vai estar lá dentro. Só que ela entende que você também trabalha em casa. Então, ela te paga um pouquinho a mais, porque além do trabalho que você faz dentro da empresa, ela entende que você também trabalha para a empresa fora. Tá bom? Professor, Oi. e quanto mais se é dado, mais é cobrado, né? Nesse caso, eu acredito que o funcionário se sinta muito mais cobrado. O negócio você falou, ele pode ficar tempo sem ir, mas quando ele ir, ele tem que também levar uma coisa produtiva, né? Uma grande ideia. Então, ele deve também ficar com essa cobrança muito grande, né? Nesse sentido. Então, é uma competitividade muito grande, como a aluna já disse, por exemplo, o Google. É tudo muito lindo, muito bonito, a gente vendo de fora. Lá dentro, os funcionários têm essa questão da grande competitividade, né? Então, isso também é uma questão pesada psicologicamente.
Exatamente, claro. Por quê? Você tem, você tem a questão do trabalho em si, né? Que o cara tem que ser produtivo, o cara tem que apresentar produtividade. E aí, o seu vizinho vai apresentar produtividade. Então, a chance dele galgar passos é muito maior do que a sua. Então, corre, corre. Isso traz um peso maior? Traz um peso enorme, tá? Para as empresas. Peso que não tinha, por exemplo, no modelo fordista de trabalho. No modelo que eu fico só lá, ó, apertando porca. O que você faz? Aperta a porca. E você dorme até assim, né? Porque você acorda e vai lá, o dia inteiro. Ali não tem competição, ali não se compete quem é o melhor apertador de porca. Vai apertar 10 porcas por dia, é 10 porcas que você tem para apertar. Hoje não, hoje você tem essa aceleração na produtividade. Por quê? Porque as empresas buscam produtividade. E o que, que elas fazem? Elas te dão a condição para você ser produtivo. Só que fala para. Então, estou falando para vocês. Você tem a condição de ser produtivo. Então, o que, que eu quero? Produtividade. Quero que você seja produtivo. E não me importa. Não me importa mais nada. O que me importa é você ser produtivo. Tá? Concordo com isso aí e acho assim, isso gera uma competição muito grande entre as pessoas, no mesmo nível que você tem, por exemplo, uma competição entre vendedores numa empresa. Não é só o Google, não. Pega uma Coca-Cola. Eu tenho um conhecido, amigo, faz muito tempo que a gente não se vê. Ele mora em Goiânia, a gente era muito amigo em Palmas, depois cada um foi para um canto, a gente deu uma esfriada, faz muito tempo que a gente não se encontra, mas ele foi gerente da Coca-Cola. E ele tinha uma equipe na Coca-Cola. Quando a Coca ia premiar, ela premiava as equipes. E isso é uma coisa que aconteceu, ele me contou. Um belo dia, a Coca ofereceu um prêmio em dinheiro, um prêmio até bom, para a equipe que vendesse mais aquários. Que eu acho que nem existe mais, acho que a Coca até abandonou aquários, porque a que pegou foi a H2O, da Pepsi. Mas, para quem vendesse mais aquários, ela ia dar um bônus para a equipe. Sabe o que ele fez? Catou o telefone, ligou na empresa e falou, ó, eu quero que você me manda toda a produção de aquários que tem aí aqui para minha equipe. Ah, tudo, tudo. Pode mandar tudo. Vou vender tudo. Pode mandar tudo. E botou os caras para trabalhar tudo. Os outros, achando que ia receber, não receberam o produto. Aí ele vendeu mais e ganhou. O que é isso? Disputa predatória. Ele não pensou nos outros. Ele não pensou, não, vamos tentar vender, vamos ver. Não, disputa predatória. Então, esse tipo de disputa sempre houve em empresas. Vai ver vendedor de consórcio, vendedor de seguro. Sempre teve. Os caras ficam alucinados para vender. Os caras ficam loucos para vender. Por quê? Porque isso reflete na vida deles, né? E vira essa competição absurda que a gente tem hoje. Vocês vão, conforme for passando, vocês vão ver que esse tipo de competição é pesada. Fala, Manu. Espera aí um pouquinho só, gente. Manu! Pode vir. Oi. Tô bem mal aqui. Fala. Fala oi pros meninos. Fala oi. Você tá ao vivo. Fala. Oi, Oi. tudo bem? Oiê. Tá vendo? Fala, o que você quer? Que eu preciso continuar aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos lá. A empresa tem aqui 3 objetivos para colocar os benefícios sociais. Primeiro, redução
da rotatividade, redução, desculpa, da rotatividade e do absenteísmo. Apesar de eu achar que hoje o maior problema na empresa não é o absenteísmo. Rotatividade é muita gente saindo, né? Gente entrando, mas muita gente saindo. E absenteísmo é a falta, o tanto que os professores, o tanto que os funcionários faltam. Hoje eu trabalho muito mais com a visão do presenteísmo. O que é? O cara tá lá, mas não produz. O cara tá lá, mas não tem a produção que deveria ter. Entendeu? Isso é o presenteísmo. Gente, espera aí, um pouquinho só. Só estou eu e a Manuela em casa, eu acho que tocaram no interfone. Eu estou olhando aqui no vídeo porteiro aqui, vamos ver se é isso mesmo. Se tocou aqui. Deixa eu ver. Não, não é aqui não. Não é aqui não. Vamos embora. Tá? Então, hoje, muito mais que o absenteísmo, nosso problema está relacionado ao presenteísmo, que é o cara que está na empresa, mas não produz. É o professor que tá lá, mas não dá aula. É o vendedor que está lá, legal, mas não vende. É o cara que está pronto para produzir, porém não produz. Esse que é o maior problema hoje, é o presenteísmo, para mim. Muito mais que a falta. É o cara que está na empresa, mas não faz nada. Para planejar isso, o que a empresa pensa? Primeiro, o custo do programa e, segundo, capacidade financeira da organização. Ela tem capacidade para fazer isso financeira? Quanto que fica? Então, são os critérios que ela usa. Ela quer melhorar o clima organizacional. O que ela faz? Quais os critérios? Avalia as necessidades reais das pessoas, vê se o sindicato tem algum poder de negociação e analisa as considerações sobre os impostos e as contribuições. Quero melhorar meu clima, quero dar um pouquinho mais de dinheiro, Isso tem imposto? Tem contribuição? Tem. Então vamos ver, vamos pensar. O sindicato não gostou. Qual que é o poder que o sindicato tem? É grande, então a gente tem que repensar. O que eu estou dando é o que as pessoas querem, porque às vezes eu estou dando um benefício que as pessoas não querem. Então eu tenho que analisar isso aí. E o terceiro é o realce da segurança do emprego. Eu tenho que trabalhar a imagem da empresa das relações públicas, eu tenho que trabalhar a responsabilidade social da empresa e eu tenho que trabalhar as reações da força de trabalho do mercado. Por exemplo, uma empresa que tenha um trabalho muito insalubre, por mais que ela tente fazer a redução da rotatividade, vai ser muito difícil. Por quê? Porque a imagem da empresa é uma imagem de uma empresa insalubre. A força de trabalho entende que aquela empresa é extremamente insalubre. Vou dar um exemplo para vocês. Pega frigorífico. Tem gente que trabalha em frigorífico, pega aí o JBS, ou Seara, ou a BRF, a BR Foods. Tem gente que trabalha 6 horas ininterruptas dentro da câmara frigorífica. Gente, isso dá um problema. A galera tem problema de saúde direto. E com isso, o que acontece? Ela não fica no trabalho, ela não para bem, gripado o tempo todo, ruim o tempo todo, ela prefere ir para o trabalho. Só que você pega gente desempregado, que ele é um emprego, e ele vai, mas vai para ficar pouco também, porque sabe que lá tem esse problema. E aí a empresa não consegue reter os melhores, por quê? Porque a galera não fica. A galera não fica. Por melhor que seja, ela não fica. Por melhor que seja o benefício que você dá, a galera não fica. Então, são todos esses critérios que eu tenho que fazer pensando nesses objetivos. E quanto ao retorno do investimento? Vamos lá. Embora os planos de benefícios se refiram aos benefícios concedidos aos funcionários, é preciso que a organização também se beneficie deles. Tá? Então, como que ela tem o retorno de investimento? Primeiro, recrutamento e retenção de funcionários.
principalmente os mais competentes. Ah, eu sou CEO, CFO, CPO, qualquer coisa dessas 3 letrinhas que hoje tem, de uma empresa, e a outra me convidou. Ah, é? Não, fica aqui comigo. Fico. O que que eu vou ganhar? Vou ganhar mais? Não, eu vou pagar, vou. Você tem um carro, não tem? Tem, eu vou te dar um carro novo. Uau, você vai me dar um carro novo? Vou te dar um carro novo. Caraca, meu! Quanto que a empresa vai retornar esse investimento? Com a sua produtividade. Nós confiamos em você, você é bom. Você é o melhor do mercado. Se a gente te perder, nós vamos gastar muito mais do que o seu carro para repor. Então, toma o seu carro. Então, ela tem esse retorno. Tudo que ela dá, ela espera um retorno. Aí volta a questão, como vocês não identificaram, não sei quem perguntou, da questão do Google. O que o Google faz? Qual que é o retorno que ele tem? As pessoas não estão lá no Google. Não estão. Elas têm um computador que elas levam para casa e vão trabalhar em casa. Qual que é o retorno que ela tem desse investimento? A produtividade, as maiores ideias, os programas melhores, as correções de erro. Pensa no Facebook. O Facebook, ela tem que tampar todos os bugs de todas as redes que eles operam. O WhatsApp, o próprio Facebook, o Instagram, o Flickr, como chama, o Oculus, que é uma comunidade só para 3D, que é do Facebook também. Então, para eles, nós estamos sem invasão há 8 meses. Para eles, vale muito mais do que você ter todo mundo trabalhando lá e ter que ficar lidando com invasões. Por quê? Porque o cara está lá no horário que ele não está produtivo. Então, o retorno do investimento é em cima disso. A empresa tem que analisar se o investimento que ela está fazendo no benefício vai trazer para ela retorno. Não é só para o funcionário, é para ela também. Ela tem que se beneficiar daquilo, porque senão é só um custo. Senão, nós estamos falando só de um custo. Como eu falei, a responsabilidade é mútua, né? Por quê? Porque ali nós vamos ter muita cooperação, vamos precisar de muita cooperação, e nós nunca crescemos, nós nunca fomos nada sem cooperação, então as empresas buscam essa cooperação, e a ideia é que os funcionários trabalhem muito com menos energia gasta. Trabalhem bastante com menos energia desperdiçada. Porque um desperdício de energia é ruim. É o que eu falei para vocês, é o presenteísmo. Eu estou lá. Eu estou aqui dando para dar aula para vocês. Chego aqui. Bom, vamos lá, né, gente? Então, né? Pois é, né? Não é? É assim. E isso eu não estou falando só aqui, não. Estou falando de várias coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um professor chega para mim e fala, ó, eu não posso dar aula meio de meio porque eu tenho um problema. Eu posso. Tem um problema aí. Você pode resolver? Falando, cara, não posso fazer nada. Você tem um horário meio de meia, você vai meio de meia. Você já viu com que peso que aquele cara vem? Se eu chego para ele e falo, ó, beleza, vou tirar todas as suas aulas da meia de meia. Vou dar que hora que você prefere? 2 horas. Beleza. Só que você também tem sua parte. Então, os dois lados cooperam entre si para que o gasto de energia para desenvolver o trabalho seja menor, seja muito menor. Com isso, você tem muita coisa que você pode contornar. Olha aqui, só para vocês verem aqui o que eu coloquei como energia desperdiçada. Condição adversa, falta de transporte para a empresa dá, ausência de um refeitório, tem que comer longe. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse refeitório? Vocês quase não frequentaram ele, sorte vocês, mas se não tivesse era pior. Assistência médica hospitalar precária,
e nós vamos falar sobre isso em tributário. Funcionário preocupado porque precisa de empréstimo e não consegue, e não trabalha legal porque o cara não consegue, e não trabalha legal porque o cara está com uma dor no corpo, mas ele não consegue médico. Então, isso tudo ajuda a empresa. São todas condições que acabam ajudando. Por isso que a responsabilidade, nesse caso, é mútua. Eu te dou, te ajudo, só que eu quero que você me ajude. Como a gente ouve muito, me ajude a te ajudar, por favor. Outros princípios que são usados para a gente dar benefício. Ele deve satisfazer alguma necessidade real da pessoa, porque senão não é benefício, é graça que a empresa quer fazer sem saber. Ele deve focar a atividade que o grupo é mais eficiente do que o indivíduo. Por exemplo, não adianta nada eu dar um benefício para um grupo se eu tenho um indivíduo lá que não é produtivo, ou dar o benefício para um indivíduo. Se eu der benefício para um só, ele vai produzir, os outros não. Então, eu devo ver uma atividade que em grupo é melhor feita aqui sozinho e dar o benefício para aquela atividade. E ele deve se estender sobre a mais ampla base possível de pessoas. Quanto mais pessoas, mais dentro da empresa elas vão estar. A concessão deve evitar paternalismo benevolente. Eu não estou dando porque eu sou bonzinho. Eu não estou dando porque, ó, minha empresa, você vai trabalhar no Google, nossa empresa, ó, te ama. Tá por isso que você vai trabalhar. Não, nós vamos fazer isso porque a gente quer sua produtividade. Estou dizendo que eu sou bonzinho, não, eu quero sua produtividade. Os custos e benefícios devem ser calculáveis, financiamento sólido e garantido, para você não ter problema. Quer um? Vou dar um para vocês. Sabe quanto que a Petrobras remunerava antes dos escândalos, claro, do petróleo e tudo? Quanto que a Petrobras remunerava seus executivos? Coisas assim, tipo 1 milhão, 2 milhões de reais no final do ano. Por quê? Porque você trabalhou bem. Você é um cara legal, ó. A Petrobras quebrou, está devendo até o último bigode, e teve um ano que eles queriam pagar as bonificações para os caras. Por quê? Porque sim, coitado, ele trabalhou o ano inteiro. Ele levou a empresa para o buraco, mas ele trabalhou. Entendeu? Então, o benefício tem que ser calculável. Esse benefício a gente pode pagar? Pode. Vai comprometer o futuro? Não. Então, paga. Esse benefício a gente pode pagar? Pode. Vai comprometer o futuro? Vai. Não paga. Esse benefício a gente pode pagar? Não. Não paga. E ponto final. Tá bom? É assim que a gente tem que pensar. É desse jeito que a gente tem que trabalhar. Vantagens. Eleva a moral dos funcionários, reduz a rotatividade do absenteísmo, eleva a lealdade do funcionário para com a empresa. Claro, se ele está ganhando, ele fica feliz em estar lá. Aumenta o bem-estar, facilita o recrutamento e a retenção. Lembra que eu falei, tem gente que fala, eu quero ir para aquela empresa porque o benefício dela é bom demais da conta. Então, quero ir lá. E o cara que está lá fala, eu saí daqui, aqui paga bem, aqui tem o tique alimentação daqui é monstruoso. Eu recebo tique combustível para eu vir trabalhar de carro. Então, ó, sai daqui não. Aumenta a produtividade, aumentando a produtividade reduz o custo unitário de trabalho. Isso aqui eu não vou explicar muito. O ano que vem, professor Vicente bate um papo com vocês sobre isso, quando ele for dar contabilidade. Demonstram as diretrizes e propósitos da empresa com as pessoas, reduzem distúrbios e queixas, muito, que é o que eu falei, quem oferece um atendimento psicológico, quem põe uma musiquinha, um cheirinho agradável, gente, isso é bom demais. Promove as relações públicas com a comunidade acha legal a empresa, acha a empresa bacana. Por quê? Pelas coisas bacanas que ela faz. Então é muito bom trabalhar numa empresa bacana.
né? Porque é legal o que ela faz. Aí você vê, Revista Exame, você SA, 100 melhores empresas para trabalhar. Quando você vai ver o que elas oferecem, não tem nada a ver com salário, tem a ver com benefício. E estar no topo dessas empresas é bom demais. E melhora a imagem da empresa no mercado. Quem não quer investir nas ações das 100 melhores? Porque elas é garantido. Os caras que estão lá dentro, eles se matam pela empresa. Oferecem convivências não avaliáveis em dinheiro, conveniências não avaliáveis em dinheiro, assistência na solução de problemas pessoais. Lembra o horário que eu falei do professor? Ó, eu não posso, sabe por quê? Porque meu filho entra na escola meio de meio, ou meu filho entra na escola a uma, sou eu quem levo, minha esposa não pode levar que ela está trabalhando. Então, se eu tiver que entrar meio de meio, eu não tenho como levar meu filho meio de meio na escola. Ele entra uma, meio de meio a escola não pega. Tem como você botar as aulas as duas para isso? Sim, tem. Estou resolvendo um problema pessoal seu. Eu estou te dando uma solução. E olha que legal, é um benefício para ele. Aumenta a satisfação no trabalho, contribui para o bem-estar e desenvolvimento individual, oferece meio de relacionamento social, reduz o sentimento de insegurança, oportunidade adicional de assegurar o status social. Lembra que eu falei, se eu gastar menos do meu salário, eu vou ter mais dinheiro. Uma compensação extra, as relações com a empresa melhoram e reduz as causas de insatisfação. Tá? Tudo isso é legal, mas, para a gente encerrar, a questão fundamental do benefício é essa aqui, gente. E aí, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu posso dar um benefício para motivar uma equipe, mas metade da equipe quer aquilo e metade não quer, não faz diferença para eles. E aí, como que eu doso? Tem uma parte que acha legal ter plano de saúde. Tem outra parte que o irmão é médico, ele vai no médico, o irmão faz consulta. Para ele, plano de saúde faz diferença. Tem uma parte que acha legal a empresa ter o transporte próprio. Acha joia. Tem um que mora pertinho, vai a pé. 10 minutos a pé e está lá. Por que faz diferença faz? Diferença nenhuma. Ou não, ele tem uma moto, ele vai de moto, ele sai mais tarde, porque ele é o primeiro ao ônibus passar e é o último ao ônibus deixar. Então, se ele for de moto, ele sai mais tarde e chega mais cedo em casa. Para que ele vai querer ônibus? Que diferença faz? A ideia, então, é o quê? É dosar. Dosar o que é. É reconhecer que quando eu for implantar um benefício, eu tenho que conhecer a minha equipe. Eu tenho que saber a especificidade da minha equipe, eu tenho que saber o que eu preciso dar para essa equipe para contentar ela. Não é simplesmente pôr. Eu tenho que conhecer a equipe, eu tenho que entender a equipe. E é por isso que o benefício hoje é tão importante. É por isso que benefício hoje faz tanta diferença na vida das pessoas. Por quê? Por causa do que ela traz, por causa do bem que ela traz para as pessoas, por causa do bem que ela traz para as empresas e porque eu consigo dar mais benefícios para o meu funcionário em troca de menos gasto com ele. Só que, sempre lembrando, qual que é o grande problema? O grande problema é eu estou dando esse dinheiro para o meu funcionário. Esse dinheiro, esse benefício. É isso que ele quer? É isso que o motiva? Ou o que motiva ele é outra coisa? Então, eu tenho que descobrir que é o que motiva ele. Tá? Para vocês, a nível de ensino médio, era só isso, para que vocês entendessem, tá? Eu vou agora para o chat aqui, ver se tem alguma coisa. Cadê? Aqui, vou botar meu óculos aqui. Tchá, 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 tchá. Oi, pessoal falando com a Manu, Manu estava aqui. Tchá, 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 tchá. Isso aí, ó.
A Saori falando, é isso mesmo, tá vendo? Tem bolsa integral, então fica, né? Fica lá, a galera fica, é o máximo. Ingrid, vamos lá. Ah, tá, o Vitor me falou, viu, Gustavo? O Vitor me falou, ele me mandou mensagem. Ingrid, gratificação por titulação. Quanto maior é a sua titulação, mais você ganha. Então, o graduado ganha um salário, o especialista ganha um salário maior porque é especialista, o mestre ganha um salário maior porque é mestre, e o doutor ganha um salário maior porque é doutor. Tá? Então, vai aumentando o salário de acordo com a titulação que você tem. Nem sempre mostra, por exemplo, eu sou doutor em economia e não dou aula de economia para vocês. Quem dá aula de economia para vocês é o Luciano, que é doutor em geografia, que não dá aula de geografia para vocês, quem dá aula é a Vera ou o Mauro, mas o professor não está entendendo nada. O que é isso, então, essa titulação? A gente faz, eu sou doutor em economia, mas sou doutor de uma pequena parte da economia. Tá? Eu fiz o doutorado em economia, mas é só numa pequena parte. Minha área de trabalho bem maior mesmo, vocês vão ver, é marketing. Marketing eu nado bem, e direito também, nado legal. Tá? Mas é isso aí que é a gratificação por titulação. Tá? Olha, já tentamos fazer isso no IF, é complicado, mas o pessoal quer mudar, vamos ver se muda, né? Isso, Matheus, vídeo porteiro. Tem o meu interfone, ele toca aqui e eu acesso pela câmera lá fora. Ele tem uma câmera, eu acesso lá fora. Então, antes de atender o interfone, eu consigo ver o que é, se é alguém, se não é, né? É isso que é o vídeo porteiro, tá? Bom, galera, mais alguma coisa? Alguma pergunta, algum questionamento? Estou aqui à disposição. Daniele, eu postei, eu só lembro de ter mandado para o Gustavo e para a Carla um link, né? Só lembro de ter mandado um link, só da primeira. Desculpa, eu vou mandar dos outros. Terminando a aula, eu espero ela vir, aí eu mando dos dois. Pode deixar que eu mando sim, tá? A aula da semana passada de PET eu mandei. Semana passada nós não tivemos CTH por problema meu, claro, com a morte do urubu. A da PET de semana eu não passei para eles, eu vou passar para eles, pode deixar. Tá? Não. Classroom tá uma porcaria, para falar a verdade. Tem gente que não está recebendo as notificações das coisas que a gente manda. Tá uma droga aquilo ali. Então eu vou mandar o link, pode deixar que eu vou mandar o link para os meninos, que é mais fácil, que aí vocês já entram na aula direto. Professor, Oi. antes do término da aula, eu queria fazer uma pergunta, mas não é em relação à aula. É porque eu fiquei sabendo que antes a gente poderia fazer o estágio no segundo ano. Ainda continua assim ou no terceiro agora? Nunca pôde no segundo. Pelo contrário. A administração, o CRA, fala que vocês só podem fazer o estágio quando completar pelo menos 80% do curso. Para driblar isso, nas turmas passadas, o que nós fizemos? A gente dava toda a administração nos 2 primeiros anos. E eles faziam entre o segundo e o terceiro ano. Alguns outros, deixa para o final, vão empurrando com a barriga e depois lá no final fica desesperado. No caso de vocês, o correto seria o estágio em julho de 2022. Só que nós vamos arrumar um samba, vocês continuam. Terminou o segundo, pode planejar o estágio, tá? Mas no nosso curso nunca pode fazer no segundo. Sempre foi entre o segundo e o terceiro, por uma exigência do Conselho de Administração. Professor, e em relação ao estágio, a gente pode, a empresa é escolhida pelo instituto, ou se tiver alguma empresa de interesse a gente conseguir, a gente pode fazer? Bom, vamos lá. O normal eu ia falar para vocês, esquece estágio, ano que vem a gente conversa, né? Porque é assim, mas não. Perguntou, vamos lá. O negócio é o seguinte, Caio. Você pode estagiar em qualquer empresa, desde que ela tenha cadastro no instituto.
Então, só as que estão no instituto? É claro que não, eu não falei que é qualquer empresa. O que você vai fazer? Chega na empresa, eu quero estagiar aqui. Posso? Pode. Você tem cadastro no instituto? Não. Não? Beleza. Vocês vão falar lá no setor de estágio, e eu espero que seja presencialmente, e lá no setor de estágio. Chega lá no setor de estágio e fala, eu tenho uma empresa que quer cadastrar para oferecer estágio, vai oferecer estágio para mim. A Matilde pega, dá para vocês a papelada para fazer o cadastro, vocês vão lá, a empresa preenche, devolveu, pronto, está cadastrado. Tá? Por isso que pode ser em qualquer empresa, qualquer uma mesmo. Sim, Matheus, sim, público, todos eles são interligados, pode fazer na prefeitura, sim, sem problema. Tá? Então, qualquer empresa vocês podem fazer. Por que normalmente eu falaria, deixa para o ano que vem? Porque esse ano nossa preocupação é com os meninos que vão formar no final do ano que vem. Então, nós ainda não começamos, nós vamos, dia 17 de dezembro, encerrar a turma que forma esse ano, apesar de que alguns vão ficar para janeiro, e nós não sabemos como nós vamos fazer, mas dia 17 de dezembro a gente encerra, e em janeiro a gente começa com o pessoal que vai fazer agora em fevereiro, que são as férias. Né? E vocês a gente vai começar a preocupar em outubro do ano que vem. Aí a gente começa a preocupar com o estágio de vocês. Tá? Mas é basicamente isso. Pode estagiar em qualquer empresa, qualquer uma, desde que tenha o cadastro. Não tem? Fala com a Matilde dá os papéis, vocês vão lá, fazem o cadastro, devolve para a Matilde, está cadastrado. Prontinho. Bom, Daniele, quem conseguiu fazer em janeiro, fez presencial. Já até defendeu. Muita gente já até defendeu. Então, quem fez em janeiro, fez presencial, e muita gente já até defendeu. Quem não fez em janeiro, quem deixou para fazer em julho, teve que fazer agora online. Teve que fazer agora online. Tanto é que eu tenho um estagiário para mim que está me ajudando na coordenação online. Por quê? Porque não teve como fazer. Não pode fazer estágio presencial. Então, fizeram estágio online com a gente. Foram 13. Aí nós separamos todo mundo ali, virou uma loucura, mas deu certo. Tá? Então, foi desse jeito. Juliana, não postei por causa da mudança da metodologia da recuperação. Vou esperar quem mandar o trabalho. Quem mandar o trabalho, eu não corrijo a prova, porque senão eu vou corrigir, vou perder tempo, como eu fiz na DPET. Tá? Então, eu vou esperar quem mandar o trabalho, eu não corrijo a prova. Quem não mandar, eu vou entender que achou que a prova está legal, que está dentro dos padrões, então vou corrigir a prova. Tá? Então, segunda-feira vence o prazo, lá para terça, quarta-feira eu começo a postar as notas, tá bom? Ingrid, então você entendeu o que foi, tá joia? É isso aí. Eu vou aguardar. Gustavo, 160 horas. 160 horas, tá? Então, o que são? 4 semanas de estágio trabalhando 8 horas por dia. Era 120 do PPC antigo, de vocês passou para 160. Então, vocês vão trabalhar 4 semanas seguidas, 8 horas diárias. Normal, dá para fazer tranquilo, dá para completar tranquilo nas férias. Vocês têm isso, né? Em janeiro, aí vão pensar férias em janeiro, 4 semanas, então é o tempo que tem para cumprir o estágio. E como a gente já vai deixando tudo organizado, tem gente dia 2 de janeiro já começa. Professor, mas eu vou precisar um pouco para frente. Então, a gente sempre dá aquela sambada, aquela ajeitada. Antes era melhor, quando a gente poderia dar muito, toda a administração nos 2 primeiros anos. Era pesadão 2 anos, mas tinha um terceiro mais light. De vocês não vai ter isso. Vai ser os 3 anos na mesma pancada. Tá? Então, mas eu acho que janeiro dá, acho que bem trabalhadinho, bem casadinho, dá para fazer. Oi. Pode fazer, tipo assim, 2 semanas de estágio em janeiro e as outras 2 em julho? Ou não? Tem que fazer em um mês só? Pode, tranquilamente. Tranquilamente. Tá?
Tem gente que deixou para fazer tudo em julho. Tá? E tem gente, todo ano tem gente que deixa para fazer em julho. Esse ano, que quem deixou para fazer em julho quebrou a cara, né? Porque enroscou. Mas pode, você pode sim, 2 semanas em janeiro, 2 em julho, não tem importância não. Outra questão que tinha me perguntado é, posso fazer fora de Uberaba? Pode. Se a empresa for cadastrada, pode. Claro que pode. Ah, eu tenho família em São Paulo. E todas as férias eu costumo passar um mês em São Paulo. Posso estagiar lá? Pode. Pode. Vai antes da empresa. Aliás, vai na Matilde, cata o negócio, vai na empresa antes, cadastra ela e traz para nós. Pronto. Então, também, não tem nem limite de data, nem limite de local. O único limite que tem é de horas. Tem que fazer, no mínimo, 160 horas. E aí, tem gente que vai fazer 4 horas diárias por 8 semanas? Pode? Pode. Né? Não quer fazer 4 semanas de 4 horas diárias, de 8 horas diárias? Pode fazer 8 semanas de 4 horas? Pode. Cumprindo a 160, que é o que importa para a gente. Tá? Ô professor, aí depois que você completa 160 horas de estágio, você faz o relatório e depois tem que defender? Como que é? Exatamente. Você vai escolher um orientador, ele vai te orientar durante o estágio, é ele quem vai te ajudar nessas questões, tá? De o que fazer no estágio, de como fazer o relatório, e depois, terminou o estágio, você tem 45 dias para terminar o relatório e defender, tá? 45 dias para matar o relatório e defender. Tem defesa pública, sim. Vocês não viram, eu costumo levar nas minhas defesas as turmas que eu dou aula para já ir acostumando. Mas vocês vão ter essa oportunidade. Ano que vem eu armo para vocês irem. Pode deixar. Ítalo, vai, tá? Se a empresa quiser e puder e achar que paga, paga. Se a empresa não quiser, não puder ou achar que não vai pagar, não paga. Pronto. Tá? Então, depende de empresa para empresa. Tem empresa que paga e tem empresa que não paga. Tem empresa que é estágio não remunerado. Então, depende de cada um e da sua negociação. Se você conseguir uma empresa que paga, sem problema, tá à vontade. Carla, você defende para o seu orientador mais 2 professores que estão na banca. E esses professores podem ser qualquer professores. Só para dar uma ideia, já participaram da minha banca, além dos professores da administração, a Marvílio, o Geandre, o Eduardo, a Thalita, tá? Quem mais? O Aldo, todos eles já participaram das minhas bancas. Então, o Juno do arquivo lá da escola participa. Então, independente de quem, de como é, a banca é sempre o seu orientador, mais 2 outras figuras, que podem ser professores ou podem ser servidores da escola, tá? Mas você vai defender para 3 pessoas. Como que é a defesa? Você faz o slide e vai contar seu estágio. Você vai contar a história do seu estágio. Você vai contar a história. É exatamente isso. Você vai contar o que você fez, porque você fez. Aí os professores vão te perguntar o porquê você fez isso, o porquê você fez aquilo, o que você achou fazendo isso, entendeu? São perguntas assim, você vai contar para a gente como que foram as 160 horas de estágio. É isso aí que é o estágio. Mais alguma questão? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Aproveita. Vou fechar Professor, aqui. Pronto. Fala.